Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui a dupla Bira e Faria, tá? Com as notícias atualizadas aí. Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos vocês. Continência aqui para o meu amigo Bira, continência aqui para todos vocês. E vou deixar aí o Bira fazer as suas considerações iniciais, como nós começamos, né? E aí nós vamos direto para a pauta, tá? Bira, tá contigo aí. Beleza, pessoal, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme você for ver esse vídeo, né? Conforme o horário. E nós estamos aqui de novo. Ontem eu tenho que me desculpar com vocês, porque eu cheguei a postar um vídeo que a gente levou 1 hora para colocar trazer as informações que a gente normalmente traz, mas por algum motivo técnico do YouTube ali, que não foi eu que testei o vídeo, faria, a gente perdeu 1 hora de vídeo ontem. Mas vamos ver se hoje isso não acontece. Troquei o tipo de gravador hoje, pra gente não ter esse problema, e vamos em frente. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos, minha continência. Muito obrigado por esse tempo que vocês estão despendendo aí para parar um pouquinho na frente do computador e ouvir as notícias que nós temos para vocês aí. Valeu! Faria? Vamos começar, Bira, então, a primeira pauta? Vamos. Tá contigo aí, Bira. Bira, aquele negócio parâmetros nosso, né? A hora que eu fizer assim, dar uma paradinha, certo? Certo. Deixa eu só tirar um negócio, uma vista aqui na frente. E vamos começar do início, de preferência. Deputado Medeiros, ele cala a boca da Gleice. Pô, a Gleice, poxa, é outra maluca também, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver? Eu venho aqui hoje falar de economia, algo tão importante para um país e para a vida do seu povo. A economia brasileira está em crise, e uma crise que vem se aprofundando a cada dia. E o pior de tudo isso é que o governo do Bolsonaro não tem uma proposta sequer para melhorar a economia do Brasil e tirar o povo da crise. Aliás, ele mesmo disse que não entende de economia. O assunto mais importante que um presidente precisaria se incomodar era exatamente e se preocupar exatamente com a economia, porque afeta a vida das pessoas. Então, como ele não entende, ele terceirizou para Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Ele terceirizou para Paulo Guedes. Lula devia ser um pós-graduação, né, em economia, né, um analfabeto, semi-analfabeto. Ele devia ser uma pessoa espetacular, devia conhecer economia pra caramba, tanto é que devia ser a Dilma no nosso país. Mas a barbaridade ainda vai aumentar. Só que Paulo Guedes é um ex-banqueiro, foi diretor do BTG Pactual. Aí outra que ela falou aí, né, Bolsonaro terceirizou para Paulo Guedes, ministro da Economia. Ué, qual é a função do ministro da Economia? Hein, Grace? Qual é a função do ministro da Economia? Você pode me explicar? Trabalhou no mercado de capitais. A cabeça do Paulo Guedes não é a cabeça do povo. Aliás, os pés do Paulo Guedes não pisam aonde o povo pisa. Então, a economia para o Paulo Guedes é o mercado de capitais. É fazer as empresas terem mais lucro, os bancos terem mais lucros, não ter problema com a Bolsa de Valores e vender o patrimônio público, como se o Estado não fosse competente para geri-lo. O próprio... A economia dela é a economia dos manos, entendeu? É botar os manos nas todas as estatais, encher de gente, botar todo mundo no Estado pesando cada vez mais na cabeça de nós todos com mais impostos. Essa é a economia dela. Ô, Bia, Bolsonaro é o nosso presidente, correto? E quer dizer que Lula deve ter feito alguma faculdade, Bira, de economia, né? Porque o Lula, ele sabia de economia, né? Um semi-analfabeto, sabia de economia, né? Olha, ele teve no show, agora não vou lembrar do nome daquele cara que faz piada lá, eu esqueci o nome dele agora, mas aí ele perguntou assim,
Não, mas o seu estofo é mais militar, né? Agora nós precisamos de um estofo mais para economia. Você se acha preparado para comandar o Brasil? Muita gente deve ter visto essa entrevista. Aí ele falou assim: ponha-me numa sala e me aplique a prova do Enem. A mim, a Dilma e o Lula. Se eu não tirar uma nota maior que as dos dois somado, então eu não estou preparado. Que resposta, hein? Não, continua da Grace aí, porque vai piorar mais ainda. Não, pera lá, Grace. Quando as estatais estavam sob o poder de vocês, petistas, vocês roubaram a nossa nação. Agora, vendendo, não tem mais como o governo roubar, tem corrupção. Tá? Isso você não fala. O Estado que construiu esse patrimônio com o esforço do povo brasileiro. É fazer reformas, tirar direito das pessoas, como tirou na reforma da Previdência. E agora quer congelar o salário mínimo, porque ele acha que dar o reajuste pela inflação do salário mínimo vai custar caro ao Brasil. Eu gostaria de perguntar se Paulo Guedes conseguiria viver com um salário mínimo, porque aí ele poderia sim. Posso fazer a mesma pergunta para você, Grace. Nós podemos fazer a mesma pergunta para você. Você consegue viver com o salário mínimo? Não joga nas costas do Paulo Guedes, não. E por ser um economista renomado, eu acho que o Paulo Guedes conseguiria viver com o salário mínimo, com certeza. Agora, se desse um desafio pro Paulo Guedes, Paulo Guedes, você perdeu tudo agora, você não tem nada. Tá aqui um salário mínimo. Eu garanto que ele ia fazer render. Isso aí é sinceridade. Eu acho que isso valia uma aposta. Ele ia pegar... Olha o absurdo que ela vai falar aí na pré. Não, valia uma aposta. Ele ia ficar um mês com esse salário mínimo, ia sobrar no final do mês, ele ia aplicar em alguma coisa. Porque dinheiro faz dinheiro. É claro que a gente sabe da situação do povo, né? Olha o exemplo que a Grace vai dar. Esse que ela já deu já foi uma porcaria, né? Você não viu nada ainda. Vocês ficaram 8 anos no poder, 13 anos com a Dilma, né? E vocês não fizeram nada. O que vocês fizeram de bom para a população, a não ser dar esmola? E ela vai falar a maior porcaria que eu já ouvi na minha vida, ela vai falar daqui a pouco. Retirar o reajuste, cortar o salário, tirar direitos. Mas é óbvio que não. Ele vive com milhões e milhões de reais. Pois bem, o que nós estamos vendo no Brasil é um sofrimento atroz do nosso povo. Esse pessoal que está aí hoje direcionando a economia ajudou a tirar Dilma lá no impeachment, no golpe. E nós dizíamos, isso não vai dar certo, vai ser ruim para o país e para o povo brasileiro. No último ano de governo efetivo da Dilma, em 2014, que em 2015 não deixaram ela governar, nós tínhamos um índice de desemprego de menos de 5%. As pessoas tinham renda, iam no supermercado. O que mais deixou desempregado no país foi o PT. Todos nós sabemos disso. Conseguiam vir com um carrinho cheio. As pessoas conseguiam viver melhor. As pessoas tinham crédito. Hoje, 4 anos depois, essa gente que disse que iria melhorar o Brasil e a vida do povo está legando ao nosso país um desemprego de quase 12%. São Ué, o Bolsonaro está há 4 anos no governo ou há 9 meses, Pedro? Peraí, fala de novo aí que eu não falo no lugar. Fala de novo. Não, o Bolsonaro está há 9 meses no governo, há 4 anos. Eu não sei, a cara de pau dela é tão grande, mas é tão grande. São 16, deu 13 anos por causa do impeachment, né? 13 anos gastando tudo que o país tinha e roubando tudo que o país tinha e enfiando em outros países, inclusive. Não bastasse os PAC que tiveram aqui, foram fazer PAC comunista, né? O processo de aceleramento do comunismo, né? Então, quer dizer, eles ganharam dinheiro dentro do Brasil, ganharam dinheiro fora do Brasil, quebraram com o BNDES, quebraram com o Banco do Brasil, acabaram com a Postales. Tem gente do Correio que não tem nem sua aposentadoria, porque pagou a vida inteira, eles meteram a mão, e ela tem a caraça de pau de vir falar
dos desempregados do Brasil, que o Partido dos Traidores deixou. Quem que o Lula tirou da miséria? Ele deu com uma mão e tomou com a pá do outro lado, com um caminhão, com um trem de vagões de dinheiro. Ele deu uma merreca e roubou bilhões. Ah, fala sério, né? Então, agora, Bira, você vai ver o exemplo que ela vai dar. Eu até modifiquei o exemplo dela, né? Fica atento aí, vamos ver o que ela vai falar. $12 milhões de pessoas desempregadas. E quem está... Ué, o PT não deixou 13 milhões, Cris? Empregado, senhor presidente, está trabalhando, não é nem emprego, por conta própria, terceirizado, ganhando menos. Aliás, ontem saiu um estudo do IPEA dizendo que a renda do povo brasileiro caiu. E caiu para os mais pobres, 1,4%. E a renda dos mais ricos subiu 1,5%. É um governo concentrador de renda. Isso é um desatino, quando nós precisávamos melhorar a vida do povo. E as pessoas conseguindo pouco... O Gleice, Bolsonaro está tentando consertar essas merdas que vocês fizeram aí em 13 anos. Tá difícil. Existe muito petista aí no governo, como você. Gleice? Bolsonaro está tentando consertar isso daí. Pouco emprego. Além disso, as pessoas estão endividadas. 62% dos brasileiros hoje têm dívida. Ou é no supermercado, ou é no banco, ou é porque não consegue pagar a conta de água e de luz, é porque está devendo o aluguel. Então essa dívida apareceu aí de 9 meses para cá, né? Ninguém tinha dívida, brasileiro nenhum tinha dívida na era PT, né? Legal, essa aí eu não sabia não. Devendo a prestação do carro, da casa, e não tem um programa oficial para renegociar a dívida do povo. Mas tem agora uma proposta para renegociar a dívida bilionária dos ruralistas. Ruralista? Você não sabe o que é ruralista. Tá? A comidinha que você coloca na boca lá, vem desses ruralistas aí. Tá? E vocês, durante esses 13 anos, vocês renegociaram a dívida do povo brasileiro? Que eu saiba, não. Por que nós não pegamos os nossos bancos públicos estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa? O Banco do Brasil teve lucro de 4 bilhões de reais no primeiro trimestre, a Caixa de 3,8. Aliás, o sistema financeiro, os bancos, foram os que mais lucraram. 22% no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado. Sabe por que a Caixa teve lucro e o Banco do Brasil teve lucro? Porque os ladrões foram expulsos de lá. Entendeu? Foram retirados de lá. E aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica começaram a render. Certo? Porque antes, só financiamento para amiguinhos. Vou falar isso aí na frente. 20 bilhões de reais de lucro. Por que uma parte desse lucro do Banco do Brasil e da Caixa, que são empresas do governo, não podem ser disponibilizadas para um grande projeto de renegociação da dívida das pessoas, alongamento da dívida, redução das taxas? Quer dizer que na época do PT, a Caixa e o Banco do Brasil não tinham lucro. Vocês renegociaram a dívida do povo? Ampliaram o prazo? Não lembro disso. Dos juros, teria condições das pessoas pagarem suas dívidas e continuarem a ter crédito e continuarem a consumir. Quem não tem renda não consome. Um país que não tem consumo, não tem produção, a economia, o dinheiro não circula, a economia estagna. Quem faz a economia ir para frente é a maioria que é mais pobre do povo brasileiro. O Lula sempre disse uma coisa que ele tinha razão e demonstrou na prática. Dê 20 reais na mão de um pobre. Esse dinheiro vai gerar renda para mais gente, porque vai circular na economia. O pobre vai no supermercado, vai na venda, vai na loja, ele tem que gastar para ele sobreviver. Dê 100 mil na mão de um rico. Ele vai colocar no mercado financeiro para render juros. O dinheiro não vai... Então vamos fazer o contrário, Gleice. Dê 100 mil para um pobre e 20 reais para um rico. Gente, dê 20 reais para um pobre, vai gerar economia no país.
Ela está de sacanagem, né? Vamos fazer o contrário, Gleice. Dá 100 mil por voto e 20 reais por quilo. Você arregaça, né? Vamos fazer o contrário. Circular. Nós precisamos inverter a lógica de como a economia brasileira está sendo administrada. Essa gente que diz que ia melhorar a vida do país, está piorando a vida do país. Agora vai vir aumento da gasolina, 3,5%, deputado João Daniel, e mais 4% do diesel. Por que, se a Petrobras é uma empresa pública, nós não precisamos internalizar todos os... Quem foi que teve a greve dos caminhoneiros mesmo? Foi o Temer, né? O Temer era vice de quem? Da impeachmentada Dilma, não é isso? Agora, desse tempo todo, o Bolsonaro vem tentando segurar a alta. E essa alta que vai ter agora é por causa daquele ataque que teve e subiu a barril do óleo. Mas ela chega a ser, assim, chega a ser coisa de criança isso, né? Não é de uma pessoa estudada. Eu falo isso lá na frente. Aumentos internacionais que nós temos no Gleice, o preço do petróleo é mundial. Acompanhe. Realmente estamos tendo aumento assim, no combustível. Mas você viu a crise que aconteceu no Oriente Médio? Né? Se o Bolsonaro abaixar o preço do combustível, a bolsa também vai cair. Você sabe muito bem disso. preço do petróleo, por que não fazer uma política de reajuste mais alongada, como Lula fez? Nos 8 anos de governo Lula, ele só deu 8 reajustes. Ele roubava a Petrobras, né? Você também roubava a Petrobras, né? PT, né? E conseguia calar a boca, né, das tecnicarias, com a Petrobras. A partir do momento que essa mamata está acabando, que você não vai ter mais como colocar a mão, né, nessas empresas, já está sentindo falta do dinheirinho, da vermelhinha. De preço de gasolina e diesel. É sobre isso que a gente tem que conversar na economia. Tem que pôr dinheiro na mão do povo. E agora querem cortar recurso do orçamento. Porque tem que diminuir o déficit. Não vai diminuir o déficit se não aumentar a receita. E não vai aumentar a receita se o povo não tiver dinheiro. Hoje as pessoas estão conseguindo emprego com renda de 2 salários mínimos. Gente, é muito pouco para sustentar uma família. Nós precisamos elevar o salário mínimo ao invés de cortar o reajuste. Nós do PT apresentamos um plano emergencial de geração de emprego e renda. Dissemos de onde tem que sair o recurso. E quantos empregos gerariam? Cerca de 7 milhões. Caramba, com 13 anos de governo, eu não vi esse plano de vocês. Tem que ter vontade política e tem que fazer política econômica pensando na maioria das pessoas e não em 30% da sociedade. O povo está sofrendo muito e nós aqui nesta casa temos a responsabilidade de tentarmos dar a resposta. Nós temos todos os dias visto... Se tudo isso que a Gleice falou fosse verdade, nós seríamos países do primeiro mundo, concorda comigo? Eles tiveram 13 anos no poder, tiveram possibilidade, o Lula e a Dilma tiveram a possibilidade de serem os melhores presidentes do país. E nada disso aconteceu. Agora vamos ouvir o deputado José Medeiros, que a fala dele foi fantástica. Alguns partidos subirem, principalmente naquela tribuna, e fazerem seu proselitismo. Principalmente partidos que perderam a eleição. Principalmente não, os partidos que perderam a eleição. Temos o PT no guarda-chuva central e os puxadinhos. PSOL, o PSB, que abdicou de sua história e resolveu entrar, se apequenou, ficou pequenininho. Essa é a Fernanda, assessora de investimentos. Ela está se atualizando sobre as notícias do dia, a variação das bolsas e o... E entrou também para esse guarda-chuva. E o PCdoB, como sempre, que foi um puxadinho. O que acontece, por exemplo? Por que eu estou fazendo essa reflexão aqui?
Porque todos os dias sobem ali e criticam, e criticam, e criticam. E aí eu pergunto, qual o projeto de país que apresentam? Nenhum. Não tem projeto para o Brasil. Não tem projeto de nação. Não tem um projeto para apresentar aos brasileiros. Estiveram no Brasil, estiveram por quase 17 anos aí e foram defenestrados, implodiram. Não tem um projeto para o Brasil. Passaram, o que é que fizeram com o Brasil? Qual foi o que fizeram? Copiaram parte do que Fernando Henrique tinha deixado, tiveram pelo menos esse mérito, tungaram as estatais no que deram. E aí eu me lembro aqui, quando eu vi agora há pouco o Ivan Valente subiu ali, e eu senti a agonia do Ivan Valente e de todos os outros que sobem ali. Mais ou menos, eu morei na roça, a gente pegava... Pode falar. Tungaram as estatais, o inteiro quis dizer que eles roubaram as estatais, tá, pessoal? Tá, para deixar bem simples aí, tá? Continua aí, viu? Minha mãe passava neocite e os piolhos ficavam agoniados, porque sabia que a morte estava próxima. O que está acontecendo? É porque está sabendo que está acabando, que esse governo vai privatizar tudo e vai acabar com o ninho dos ratos. Então não vai ter mais como tungar o Postales, a Petrobras, a Previ, e por aí vai. Está entregando o Brasil, está entregando para os Estados Unidos, está vendendo tudo, está vendendo, o Brasil está vendendo. É verdade. Que bom que venda. Porque estavam dando para Venezuela, para Cuba, para tudo que é país. Estavam entregando o nosso dinheiro a troco de merreca, para devolver um pouquinho. Isso foi provado no impeachment. Para vir comissões de pouquinho. Te dou tanto, você me devolve um pouquinho na campanha. Isso foi provado no impeachment. Então essa é que é a realidade. Eu quero um país para chamar de meu, para eu roubar todo dia. E aí sobe ali todo dia para criticar. Sem projeto de país. Não tem projeto. É o mesmo projeto da Venezuela. E aí o resultado nós estamos vendo aqui. Então, em finalizando, senhor presidente, eu digo o seguinte, por que eu digo que não tem projeto? Porque a educação gastou-se o maior volume de dinheiro que se podia pensar. A educação nós amargamos os piores indicadores. A segurança nem se fala, senhor presidente. E a saúde, as filas, as pessoas morrem à míngua. Então isso foi o legado. E aí eu digo, Concluída, deputado. E aí eu concluo dizendo o seguinte, senhor presidente. Os 14 milhões de desempregados que antes eles jogavam por Temer e agora jogam por Bolsonaro, é o legado que ficou do trabalhador. Era o partido dos trabalhadores. Então esse é o legado. A educação aos frangalhos, a segurança aos frangalhos, a saúde aos frangalhos. E no emprego, 14 milhões de desempregados. E essas pessoas têm coragem. E aí na parte ética, que era o que eles faziam, julgava todo mundo. Senhor presidente, eu não tenho coragem de chegar aqui e apontar dedo para ninguém. Porque político que tem coragem, que faz do seu mandato, o apontar de dedo constante é porque não tem conteúdo. Agora essas pessoas apontam o dedo o tempo inteiro, mas quando subiram no governo, mostraram quem na verdade eram. Muito obrigado. Thais Moura, do Correio Brasiliense. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês. Se nós formos considerar aí a época até de Fernando Henrique para cá, vai dar aí realmente o que o Medeiros falou, né? Por 17 anos e tal.
Mas eles tiveram a oportunidade, o PT teve a oportunidade de comandar o país durante 13 anos. E tudo isso que a Grace fala, eles não fizeram. Agora, com 9 meses de governo, eles cobram o Bolsonaro. Eu acho isso aí ridículo, eu acho que a Grace foi até infantil nessa palestra dela ali na Câmara, ela foi até infantil, porque ela pensou que ia tapear o povo. Pera lá, Grace, o povo acordou, o povo não é mais aquele bobinho do PT, não, o povo acordou, para com isso. Grace, eu vou falar para você, você foi muito infantil o que você comentou no parlamento, tá? Tá contigo, Ribeiro. É bem como falou o deputado, ela não tem um projeto de país, eles tinham um projeto de Venezuela. Era manter, sugar até o máximo que ele pudesse, até jogar as pessoas na miséria total. E eles não conseguiram as Forças Armadas do lado deles, né? Montaram uma milícia gigantesca que estava aterrorizando o campo, né? E apoiando, inclusive, isso aí eu não posso comprovar, mas a gente tem ouvido falar que eles apoiavam até narcotraficantes, né? Que estavam como as Farc, etc., que elogiaram eles lá no exterior. Quer dizer, eles não tem, se eu fosse ela, eu nem subia na tribuna, cara. Ela foi eleita, sabe lá Deus por quê. Por que ela não voltou para senadora? Porque ela não ia ter voto. Entendeu? Por isso que ela veio como deputado federal. Só fica enchendo o saco, só fica perturbando. Né? É só isso. É com você, Faria. Pessoal, então vamos lá. Tá? A Grace falou as barbaridades dela, tudo bem, né? Todos nós ouvimos, eu rebati. Agora vamos colocar todo o dinheiro, né, que eles mandaram para Cuba, para Nicarágua, para Venezuela, se isso aí revertesse todinho para o nosso país. E isso ela não falou, né? Isso ela não falou. Aliás, nem vai falar, né? Então eu pergunto para todos vocês: alguém quer a volta do PT? Eu não quero. Alguém quer a volta do PT? Não. De forma alguma. Vira. Tá contigo. Eu acho que esse assunto já tá. Vamos partir pro próximo? Próximo. Só um pouquinho. Bem, o que o governo Bolsonaro vem tentando fazer é reduzir esses índices de crimes de vítimas dessas violências cotidianas, diz Sérgio Moro, né, que a mídia comunista aí já está colocando toda a culpa no Sérgio Moro em relação ao crime que aconteceu aí na sexta-feira, em relação àquela garota de 8 anos, Ágata. Vamos ouvir? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deu uma entrevista coletiva em Goiânia, onde esteve para fazer a primeira visita técnica às forças de segurança envolvidas no projeto Enfrente Brasil, que atende em projeto piloto a 5 cidades brasileiras: Ananindeua, Paulista, Cariacica, São José dos Pinhais e Goiânia. Em seu discurso, Moro enfatizou os bons resultados que advêm da integração das forças policiais e lembrou que o país vem observando queda acentuada dos índices criminais. Para Moro, a queda é resultado de uma mudança de discurso que também se reflete na prática com uma atuação mais incisiva da segurança pública. Assista. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando o governador do estado, Ronaldo Caiado, agradecer pelas gentis palavras, registrar aqui também o meu testemunho. Nós temos acompanhado o trabalho que vem sendo feito pelo governo do estado de Goiás, de Vossa Excelência, do secretário Rodney,
e temos visto esse empenho do governo do Estado em combater a criminalidade, né, e alcançando aí, num período curto de gestão ainda, excelentes resultados, tá? O que só nos faz acreditar na parceria com o governo do Estado. Acho que é preciso realmente, para vencer essa criminalidade, a união, uma verdadeira união entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Também queria aqui registrar o meu apreço e agradecimento ao prefeito Luiz Rezende pelas gentis palavras, pela hospitalidade e por ter... Mundo Friskies! Ei, o que é isso? Uau! Molho! Você diz muito molho. Paraíso do molho! Sempre, igualmente, participar desse projeto. No fundo, Goiânia foi selecionada por critérios técnicos para esse projeto piloto, assim como as demais cidades, mas é uma escolha não só nossa, mas uma escolha também do governo do Estado, do prefeito, em escolher participar, aceitar, porque esse projeto, no fundo, é uma parceria, não é um projeto do governo unicamente do presidente Jair Bolsonaro, mas dos governos estaduais e dos governos municipais envolvidos. Gostaria de cumprimentar aqui também os parlamentares federais presentes, o querido líder de governo, deputado Major Victor Hugo, tem sido um parceiro lá no Congresso Nacional. Na verdade, todos os deputados presentes, deputado Delcy Fox, deputado Lucas Virgílio, deputado João Campos, deputado Valdir, que não estou vendo ele aqui, estou procurando, perdão. Deputado Valdir, todos eles têm sido apoiadores dos nossos projetos, do nosso pacote anticrime dentro do Congresso, que estamos tentando trabalhar para aprová-lo. Então, agradeço a presença, o apoio neste evento específico. Cumprimentar também a minha equipe, que no fundo, a gente fala brincando, são eles que carregam o piano, fazem o trabalho, secretário-geral Teófilo, secretário Rosaldo Franco e os demais componentes aqui da minha equipe nesse projeto Em Frente Brasil. Cumprimentar todas as demais autoridades presentes, parlamentares estaduais, secretários municipais, secretários estaduais, autoridades dos demais poderes, pessoas aqui da imprensa, senhoras e senhores. Gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós vamos fazer no Ministério e esse projeto Em Frente Brasil. Antes, só uma breve referência, prestar aqui uma homenagem a uma notícia triste aqui em Goiânia, de que um policial foi morto em serviço, cumprindo seu dever. Fica aqui a minha referência ao policial militar Walisson Costa, minhas condolências aos familiares. Nós assistimos no país essas vítimas dessa atividade criminal. Tivemos esse incidente, esse fato terrível envolvendo essa menina no Rio de Janeiro, a Ágata. Tivemos hoje esse assassinato do policial. A alta taxa de criminalidade, infelizmente, nos cobra um preço terrível. E, no fundo, o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo Jair Bolsonaro, tem tentado fazer é exatamente reduzir esse índice de crimes, esse índice de vítimas dessa violência cotidiana que atrapalha o Brasil sobremaneira, né? Não só na perspectiva de vida de pessoas que são perdidas futilmente para essa criminalidade, mas atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha a nossa percepção de segurança, isso incomoda a nossa vida. Então, o que nós temos assistido desde o início do ano são quedas significativas dos principais indicadores criminais. Eu tenho dito com muita tranquilidade, esse é um mérito a ser repartido entre as autoridades da federação, né, dos
governos estaduais que estão se aplicando mais na questão da segurança. Goiás aqui é um exemplo. Das autoridades municipais, igualmente, muitas vezes através das guardas municipais. Mas também existe um mérito do governo federal, né, a retratar o fato que essa queda é uma queda verificada em praticamente todo o país. E, em parte, isso decorre de uma mudança de discurso, né, no sentido do reconhecimento da necessidade de enfrentar com políticas públicas consistentes a criminalidade, seja a corrupção, seja a criminalidade violenta, ou seja o crime organizado. Mas uma mudança de discurso também que se reflete na prática. Uma atuação mais incisiva das forças policiais, dos mecanismos de segurança pública, por exemplo, isolando lideranças de organizações criminosas. Está aqui um exemplo recente dentro do estado de Goiás, a inauguração de um presídio de segurança máxima, a transferência de criminosos perigosos para esse presídio com regras mais rígidas, para quebrar a cadeia de comando com a criminalidade lá fora. E junto com o governo federal tem intensificado essa transferência de lideranças criminosas para presídios federais. Fizemos agora até a pedido do governador com lideranças locais para presídios federais. Isso faz diferença, sim. Boa parte da criminalidade violenta está vinculada ao crime organizado. Recorde de apreensão de drogas, o governador me passava números aqui impressionantes, mas também no âmbito federal, nós estamos com bons números. Polícia Federal batendo recorde de apreensão de cocaína, 67 toneladas até agosto. Polícia Rodoviária Federal empenhada. Logo no início desse projeto Em Frente Brasil, houve uma apreensão aqui de toneladas de maconha em decorrência da intensificação dos trabalhos da Polícia Rodoviária Federal. Isso é meio de investigação, mencionado aqui pelo governador, recentemente descoberto que um criminoso responsável por 22 estupros no país. Como isso foi descoberto? Através do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Um banco que foi criado em 2012 por legislação e ficou praticamente negligenciado durante boa parte dos governos anteriores. Recentemente também em Curitiba, um assassinato de uma criança que ficava 11 anos sem ser resolvido foi solucionado através desses bancos de investigação. Então, se o governo federal está investindo, essa é a orientação do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que ser firmes contra o crime organizado, nós temos que ser firmes contra a criminalidade violenta, nós temos que ser duros contra a corrupção, e é isso que nós estamos tentando fazer. Mas, paralelamente a esses esforços mais amplos no país inteiro para combater essa criminalidade, que vem rendendo seus frutos, nós temos esse projeto específico, sobre o qual gostaria aqui de fazer uma rápida descrição, o Em Frente Brasil. A ideia do projeto é que a violência no Brasil, ela é um problema geral, mas ela também é um problema específico focalizado em determinados territórios. Então, o que foi feito foram selecionadas 5 cidades, 5 municípios em todo o país. Vários indicadores entraram em consideração, não só o índice de crimes, mas questões também relacionadas à facilidade operacional do governo federal para trabalhar em conjunto com os estados e municípios envolvidos, questões igualmente fiscais, um alinhamento, não um alinhamento político-partidário, mas um alinhamento no reconhecimento da necessidade de se enfrentar essa crise. Só um pouquinho, acho que ele já falou tudo que tinha para falar, né? Não, eu só vou complementar aqui, Bira, Ontem na nossa live aqui, que infelizmente não foi no ar, por problemas técnicos, simplificando aí o que o Moro está falando, o que ele quer é a união das forças. Ou seja, ontem nós falamos, mas infelizmente não foi no ar,
11 de setembro. Qual foi a falha de 11 de setembro dos Estados Unidos? É que cada um tinha uma parte do terrorismo. O que o Moro quer fazer agora, que é o que os Estados Unidos fez depois do 11 de setembro, é a união das forças, ou seja, fazer uma central de forma que todas as informações elas vão para uma central e nessa central, sim, é espalhado. Porque foi o que aconteceu nos Estados Unidos com 11 de setembro. A falha das Torres Gêmeas foi que cada um tinha as informações. Mas se tivesse juntado as informações, teria talvez até impedido das Torres Gêmeas. Aconteceu o que aconteceu no 11 de setembro. Então, o que o Moro quer fazer é isso daí. Agora, eu falo para vocês, gente, eu acho que sempre a união das forças sempre foi importante. Sempre será. Se unir um centro, como o Sérgio Moro está fazendo agora, unir todas as informações num centro, cara, vai ficar muito mais fácil de você combater o crime. Então, isso é importante. E eu vou falar para vocês, ó, Sérgio Moro, você está de parabéns. Está contigo mesmo. Eu só queria falar o seguinte, isso de abril, já de abril, fala, efeito Bolsonaro e Moro, queda de 25% no primeiro bimestre. Publicação do antagonista, de 18 de abril de 19. Quer dizer, se fizerem uma média de lá para cá, pode ter caído mais, né? Porque vários eventos aconteceram, apesar de que ainda tivemos essas rebeliões aí de bandidos, né? Ainda estamos tendo ainda o que sobrou, porque vamos dizer assim, eles estão indo no núcleo do dinheiro, né? Da bandidagem. Estão pegando os bancos dos bandidos, onde o dinheiro estava organizado, estão pegando os laranjas. Então, esse combate o Sérgio Moro entende, o ministro Sérgio Moro entende. Esse combate ele entende bem, que é como se combate a criminalidade, tirando os recursos dela, tirando o dinheiro dela, porque ela fica sem dinheiro para comprar armamento, para manter a bandidagem, para fazer tráfico de drogas. Agora, infelizmente, você lê outras, como se do Carta Capital que eu estava lendo aqui agora. Deixa eu ver, vou pegar outra aqui rapidinho. A queda de homicídios não se deve a ações de Bolsonaro. Qual foi o site? UOL. Deixa eu ver. Crimes da Gazeta do Povo, R7. Acordo entre facções, a chave da queda global. Aí tem um monte aqui, exame para Moro, a queda de homicídio e o governo Bolsonaro não são responsáveis. Exame abril. Carta Capital. Governo não teve influência na redução dos homicídios. Os caras, essa mídia marrom continua, cara, continua. Mas eu queria saber de vocês se a gente pode passar para a próxima pauta. Podemos? Podemos. Rapidinhas. O jornalista J.R. Guzzo comentou a criminosa reforma eleitoral bilionária aprovada pela Câmara dos Deputados, mais uma afronta descarada e vergonhosa do Congresso Nacional contra a população brasileira, que vai pagar até advogado para defender políticos corruptos com essa aberração que foi votada na calada da noite. Escreveu Guzzo. Você sabe qual a diferença entre um assaltante à mão armada e qualquer um dos 252 deputados? No PT foi 100% da bancada, que aprovaram a reforma eleitoral de Rodrigo Maia. O assaltante, depois de roubar o seu dinheiro, não pede para você votar nele. O preso dentro Lula, que cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro, completa nesta semana 17 meses de prisão, o que equivale a 1/6 da pena. De acordo com a lei, a progressão do regime fechado para o semiaberto pode acontecer a partir de hoje. No semiaberto, o preso trabalha durante o dia e volta à prisão para passar as noites e os finais de semana.
A juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, é a responsável pela execução da pena e irá definir como as regras serão aplicadas ao ex-presidente. Lula também poderá conseguir uma autorização para cumprir o restante da pena em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Todos atentos. O presidente Jair Bolsonaro comentou no Twitter ontem a sanção ao projeto da liberdade econômica. Mais um passo para tirar o Estado do cangote de quem trabalha e produz, geração de empregos e economia, apontou o presidente. Bolsonaro usou as redes sociais para enumerar as principais ações do governo federal adotadas nas últimas semanas. Na última sexta-feira, ele sancionou a MP da Liberdade Econômica, que é uma das prioridades do governo, com a promessa de desburocratização na atuação de pequenas empresas e empreendedores. A oposição, que tenta sabotar os projetos do governo de todas as formas, não mede esforços para atrapalhar as pautas necessárias para colocar o Brasil nos trilhos. A judicialização de tudo que for possível para impedir que o governo Bolsonaro siga com seus projetos é uma das armas utilizadas pela canhotada derrotada. Após um levantamento, foi constatado que nos primeiros meses do governo, o STF já recebeu 45 pedidos de derrubada de alguma iniciativa do governo. Entre os partidos que mais tentam atrapalhar o governo recorrendo ao STF, o destaque fica para a Rede. Com apenas uma deputada eleita em 2018 e 3 senadores, a sigla protocolou sozinha 11 ações, como a que questionou a transferência da gestão de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura e a competência da Secretaria de Governo para supervisionar ONGs. O senador Major Olímpio, líder da bancada do PSL no Senado, criticou a atuação de colegas congressistas e convocou a população a pressionar deputados e senadores. Para ajudar o presidente a colocar o Brasil nos trilhos, a pressão da população tem de ser sobre o Congresso, afirmou o senador. Olímpio disse que uma boa parte do Congresso Nacional montou uma sórdida estratégia para desgastar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Citando os projetos de abuso de autoridade de prestação de contas e utilização do fundo eleitoral, o senador declarou: uma boa parte do Congresso, da Câmara e do Senado montaram uma sórdida estratégia para desgastar o presidente Bolsonaro. Votam projetos absurdos e depois jogam no colo do presidente a questão de vetar ou não os dispositivos. Se o presidente veta e fica com a população, dá motivo para o Congresso emparedá-lo. Se ele não veta, é ele quem fica mal com a população. Assim foi no projeto de abuso de autoridade. Agora, esse projeto maldito que flexibiliza as regras de prestação de contas e utilização desse fundão da vergonha. Então, eu quero pedir a todo o povo brasileiro, a pressão tem que ser exercida sobre o Congresso, a responsabilidade de cada deputado e cada senador, para ajudar o presidente Bolsonaro a colocar o país nos trilhos. A pressão da população tem que ser no Congresso e muito apoio ao presidente Bolsonaro. Tempos atrás, a eleição de Jair Bolsonaro para presidente fazia parte do imprevisível e do improvável. O realismo fantástico produziu o que parecia impossível. Agora, gostando ou detestando, é preciso aprender a conviver com um presidente diferente, fora dos paradigmas normais, em seus acertos e erros, em suas virtudes e pecados, em suas qualidades e defeitos. A realidade em transformação rápida produzirá surpresas para quem não é cego, porém prefere não enxergar a verdade objetiva, provável ou previsível. A baixa de juros básicos da economia, uma tendência mundial na qual o Brasil embarca tardiamente, provocará uma mudança radical na postura das empresas, financeiras ou não. Elas terão de investir, de verdade, na qualidade de sua atividade fim. Parecem com os dias contados os lucros de tesouraria, com receitas financeiras turbinadas pelo rentismo sem trabalho.
Os ineficientes irão para o saco ou serão engolidos pelos concorrentes, principalmente de fora do país. Ainda persiste a dúvida se Bolsonaro conseguirá cumprir a promessa de privatizar sem cometer privataria ou privadaria, no sentido escatológico. Mas a abertura da economia brasileira é um processo inevitável e irreversível, mesmo que demore mais tempo que o ideal e o desejável. O Brasil tem de se transformar em um país capitalista democrático. Uma grande leva de empreendedores, muitos ainda operando na transição da informalidade para uma mínima organização empresarial, já agem como ousados capitalistas. O crime institucionalizado se reinventa rapidamente para manter o regime capimunista-rentista, que privilegia os barões cafetões do setor público e os corruptos estado-dependentes. Felizmente, a maioria que estuda, trabalha e produz já conseguem identificar seus inimigos reais e investem, do jeito que podem, na mobilização para condenar e combater a bandidagem organizada, do jeito que for possível. O Estado ladrão precisa ser destruído por uma nova Constituição enxuta, com regras claras que demandem quase nenhuma interpretação jurídica e que garanta 3 pontos fundamentais. 1. Segurança do direito, democracia. 2. Transparência total do setor público. 3. Fiscalização direta pelo cidadão eleitor contribuinte. Assim, os brasileiros terão legalidade, legitimidade e liberdade para viver e evoluir. O Estado ladrão ainda abusa do poder e investe no autoritarismo para garantir a roubalheira. No entanto, a reação é crescente. A Revolução Brasileira está em andamento. As pré-condições históricas e culturais para a mudança estrutural começam a amadurecer com os mínimos debates e muitas provocações em favor das reformas estruturantes. O processo é irreversível e inevitável. Indo bem ou mal, Bolsonaro promove a transição. O atraso e o avanço estão saindo na porrada, na guerra de todos contra todos os poderes. Por isso, cada um deve fazer sua parte, preparando-se para assistir a coisas inimagináveis. Quem não se adaptar às mudanças tende a se ferrar. A nova realidade exige muito estudo, trabalho e postura estratégica. Foco total nas soluções, como vem fazendo a equipe econômica, e não na amargura com problemas deprimentes. Previamente já se sabe que o jogo é bruto, só que valerá a pena de ser jogado. O potencial do Brasil precisa ser efetivamente realizado. Faxineiros, univos, lixarada, tremei. O Brasil dos juros mais baixos vai surpreender muita gente, positiva ou negativamente. Faria. Pessoal, eu acho que essa pauta aí, eu acho que deixou bem clara, né, Bira? Houve esse crime aí no Rio de Janeiro, na sexta-feira, né, daquela menina de 8 anos no Rio de Janeiro, né? E Rodrigo Maia aproveitou a oportunidade, dizendo aí que pensar nessa lei aí do Mourão, né, de armamento. Só que o Sérgio Moro respondeu também, né, Elvira, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ele falou da paternidade, é claro, né, um de 8 anos não merecia isso, mas não houve ainda, né, nenhum... A sindicância não está pronta, essa coisa toda, e já estão ocupando os policiais, né? E o Moro, ele fala, né, até aí no início da live o Moro falou, né, quando o policial morre, ninguém fala. Mira, as minhas pautas eu acho que acabaram, só se você tiver mais aí. Não, a última pauta que tem aqui, a gente tem muitas mais pautas tuas aqui. Agora, por exemplo, nós tínhamos o fim da linha da PF, depois General Pujol, que é grande pra caramba. Aí depois Bolsonaro voa cheio de cuidados. Isso aí é o fim da linha aí, essa do Vedivaldo, acho que é importante. Tá, então a gente para do Vedivaldo e começa amanhã com as outras pautas que tem aqui, tá? Tá. Então vamos lá. Ô meu pai, bem na hora que eu tô com o negócio na mão. Essa do Vedivaldo é importante.
Uma ótima tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Notícias. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia. É um prazer estar aqui novamente nesta tarde, compartilhando com todos vocês notícias atualizadas, importantes e verídicas de tudo o que acontece no meio político, no governo Bolsonaro e nos corredores de Brasília. E hoje acompanhe: prisão perpétua. Luiz Inácio Lula da Silva está nas mãos de Léo Pinheiro, executivo da OAS. Quem diria? Um homem prevenido vale por 2. São novas provas que vão deixar Lula na cadeia pelo resto de sua vida. Queria jogar sujo? Não é, Lula? Pois então, queria dar ordens? Se tiver algo, destrua. Mas não foram apagadas e nem destruídas essas provas. E sim, foram trancadas as 7 chaves. Léo Pinheiro que o diga. Polícia Federal fecha o cerco com provas. Lula está em maus lençóis. O presidiário se complica cada vez mais. E ainda pensam que ele vai sair cedo daquela cela. Enganos. Teu som abaixa só um pouquinho que tá dando retorno. Acabou. Acabou pra você, Lula. Acompanhe todos os detalhes e informações aqui agora no seu canal BR Notícias. Mas antes, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho. Vamos então à notícia. Lula pediu para destruir provas, mas eu guardei tudo, diz empreiteiro. Acompanhe agora, por gentileza, o áudio. Eu tive um encontro com o presidente em junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros. Onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Se tiver, destrua. Se tiver, destrua. Se tiver, destrua. Ponto. Foi. Acho que quanto a isso não tem dúvida. Eu achei fantástico, porque para nós o ideal é essa parceria público-privada. Vocês acompanharam o áudio. Vamos então à notícia. Um homem prevenido vale por 2. Em depoimento à Justiça Federal ontem, o empresário Léo Pinheiro, executivo da OAS e amigo de Lula de longa data, reafirmou para a juíza Gabriela Hardet tudo o que já havia relatado para o juiz Sérgio Moro. Pinheiro contou que teve uma conversa privada com o ex-presidente. A Lava Jato já havia iniciado suas operações e o petista questionou se haviam registros ou documentos que pudessem levar as investigações até as reformas do sítio de Atibaia. Léo disse que recebeu uma ordem de Lula. Abre aspas, se tiver algo, destrua. Fecha aspas. Pois bem, como diz o ditado, um homem prevenido vale por 2. O executivo disse que pode provar tudo o que delatou, ou seja, ele foi precavido, não no valor de 12 milhões. Hardet, entre elas, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O ex-presidente Lula nega irregularidades, enquanto os dois empresários são hoje
colaboradores da Lava Jato e confessaram os crimes. A Justiça também determinou o confisco do sítio, que será levado a leilão. Além disso, Lula foi condenado a pagar multa de 423 mil e foi proibido de exercer cargos públicos pelos próximos 24 anos e 2 meses. E além disso tudo, quais são os outros processos de Lula? Além dos casos do triplex e do sítio de Atibaia, Lula é réu em outras 5 ações penais na Justiça Federal, além de recursos em tribunais superiores. É isso mesmo. O outro apartamento de Lula trata-se de mais uma ação penal sobre a responsabilidade da juíza Gabriela Hardet. Neste caso, o Ministério Público Federal acusa Lula de receber propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno em São Paulo no valor de 12 milhões. E mais, Guiné Equatorial e o Instituto Lula. Nesse caso, o ex-presidente é acusado de receber propina de 1 milhão. Cassas Gripen, NG, este processo corre na 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília por ser parte das investigações da Operação Zelotes. Está atualmente na fase de coleta dos depoimentos de testemunhas. E ainda, medida provisória para favorecer a indústria automotiva. Mais um processo na 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, assim como o caso envolvendo as caças suecos, está na fase de oitiva de testemunhas. E tem ainda empréstimos do BNDES para Angola. Para o Ministério Público Federal, Lula cometeu os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência ao supostamente pressionar o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para liberar empréstimos que financiaram obras da Odebrecht em Angola. A ação de Lula teria se dado entre os anos de 2008 e 2015. Claro, o ex-presidente nega e diz que jamais interferiu na concessão de qualquer benefício do BNDES. Negam e são culpados. Sempre negam. Crimes e mais crimes. Esse é Luiz Inácio Lula da Silva, o líder macabro, o homenzinho preso em Curitiba, o criminoso que acabou com o Brasil. A quadrilha faliu o nosso país. A quadrilha petista faliu o nosso país. Acho que ela já repetiu. Bom, que todo mundo sabe isso aí é fato, né? Chegamos a 1 hora e 2 minutos, né? Só para controle. Eu acho que a gente pode continuar com o Verdivaldo amanhã, começamos com ele amanhã, né? A gente já tem a pauta montada. Pessoal, nós vamos ter mais 3 pautas para amanhã, a gente já pode estar falando isso, né? Que é a fim da linha, a Polícia Federal descobre tudo sobre novas provas e deixa Greenwald no resto da vida na cadeia. Isso aí diz que vai acontecer. Falar um pouco sobre o nosso comandante do Exército, que inclusive está vindo aqui a Campo Grande essa semana. E, por último, falando sobre como foi o voo do presidente Jair Messias Bolsonaro a Nova York, né, e dando algumas notícias de lá. Positivo? Bom, quanto ao último áudio, esses processos aí nós sabemos de muita data e eles estão caminhando um de um lado, outro de outro, está chegando cada um de... Ele está sendo cercado por todos os lados. É óbvio que ele pode tentar alguma manobra? Pode, mas pode ser que por outro motivo ele volte para a cadeia. E mesmo ele estando solto ou ele estando preso, aos 24 anos sem poder ser eleito já dá um recado. Entretanto, a gente tem que sempre falar, a cobra solta, mesmo que esteja com a coleirinha, né, ainda dá trabalho. Porque ela vai ter a autonomia dela para fazer o que ela quiser. E aí ela pode apoiar um determinado candidato. E eu vou jogar aqui quem apoia. Eu não sei se ele recebe o apoio, não. Mas eu não duvido nada dele apoiar o João Dória. O que você acha? Eu também não discordo, não.
E vai levantar os bracinhos, assim, tipo um João Dória, assim. Vamos ficar por aqui, Pedro? Vamos ficar por aqui. Pode fazer as suas considerações. Você quer que eu faça a minha primeiro? Pessoal, desculpem por ontem, hoje, acho que eu vou conferir. Já conferimos aqui a gravação com o Faria, tá certo? A gente vai melhorando cada vez mais. Estamos em fase de teste aí, tentando nos adaptar a um novo modo do YouTube, né? Que é o que a gente quer, inclusive com o canal são dois canais, o Papo Direto e o Papo Patriótico, que seriam os dois canais que a gente já está fazendo live entre eles. Bom, já falei demais pro meu tamanho. Um grande abraço para vocês. Obrigado por ter destinado esse tempo para ouvir algumas nossas coisas. Desculpe qualquer coisa que a gente tenha falado aí, ou os problemas de som, etc, que nós estamos trabalhando para melhorar isso aí. Faria. Pessoal, boa noite aí para todos, tá? Minha continência aqui de boa noite aqui pro meu grande amigo Valmira, para todos vocês. A nossa união continua sendo muito importante. Cada dia que passa, mais importante. Coração, no coração de vocês, com o maior respeito. Amanhã nós estamos de volta. Valeu, gente. Até mais.